Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado? Livro dos Espíritos. E nós ainda estamos na segunda parte, no capítulo 6. O capítulo grande, né? Acaba nunca. Vamos lá. Hoje nós vamos começar pela 263. E Kardec pergunta assim aos espíritos: logo após a morte, o espírito escolhe o tipo de prova pela qual passará na nova existência? Então, desencarnou, né? Acordou na erraticidade, ele já determina neste primeiro momento aquilo que vai passar pela próxima encarnação? Respondem os espíritos: nananina, não. Muito ainda acreditam na eternidade das penas e do sofrimento, porque aqueles que pensam assim, conforme já dissemos, essa crença constituirá um castigo. Então ele está dizendo o seguinte, que a pessoa desencarna, mas se ela tem a fé enquanto encarnado, né, nessa eternidade de penas, de sofrimentos, né, essa ideia do vai para o inferno, né, ela ainda passará por um momento de perturbação nesse sentido, né, então não consegue imediatamente determinar nada pela frente. Muito bem, 264. O que orienta o espírito na escolha das provas que deve suportar? Então, como é que faz, né? Como é que o espírito é orientado para saber o que é que ele deve fazer e como ele deve fazer? Explicam os próprios espíritos a natureza de suas faltas. Ele já vem dizendo isso, o Livro dos Espíritos, né? Ele escolhe as provas que o levarão a reparar os erros cometidos em existências passadas e que lhe permitam avançar mais rapidamente. Assim, alguns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e pelo mau uso que podem fazer delas, e pelas paixões inferiores que estimulam e desenvolvem. Outros, finalmente, decidem se experimentar nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Ou seja, né, tudo aquilo pelo qual nós passamos, como as grandes provas e expiações, né, nesse nosso momento, muitas vezes nós estaremos desanimados pelas escolhas que fizemos, né? Mas tende força, tende perseverança. Vai, pede para Deus auxílio e mete bala. Por quê? Porque nós estamos exatamente onde precisamos estar, exatamente com as pessoas que precisamos estar para nos reorganizarmos, né? Para deixarmos orientados e organizados aquilo que por ignorância, né, nós fizemos de errado, né? Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, sempre nos dá oportunidades, né, auxílio sempre do plano espiritual para nos dar força para lidarmos com essas coisinhas aqui na Terra que nós pedimos. Atenção, porque quando pedimos as facilidades, temos mais chance de sair mais devedores do que quando aqui chegamos. Mas quando nós pedimos essas provas que nós consideramos muito difíceis, né, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, essas grandes dificuldades, né, nós temos que ter consciência de que, se bem passarmos agora, né, lição aprendida não é repetida. E aí a gente, bota isso para fora, né, para as próximas encarnações sermos mais felizes. Muito bem, 265. Alguns espíritos escolhem como prova o contato com o vício. Não haverá aqueles que escolhem essa prova pelo desejo de viver em um ambiente no qual gostam e sentem-se bem? Não estarão eles se entregando livremente às tendências materiais? Ou seja, na outra vida eu tinha o vício da bebida, então nessa vida eu quero estar numa família de pessoas alcoólatras porque eu quero vencer, né, o meu vício. Mas na realidade está se colocando num local onde aquele espírito, de certa forma, além de ter grande chance de cair, né, pode estar colocando de propósito, vamos dizer assim, em um ambiente que ele possa ter o seu vício atendido, né? Vamos dizer assim, essa é a pergunta de Kardec. Respondem os espíritos: sim, sem dúvidas que existem espíritos assim, mas só fazem essa escolha aqueles que possuem um senso moral ainda pouco desenvolvido. A aprovação está em viver a escolha que fizeram
e eles a sofrem por longo tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões inferiores traz consequências deploráveis e o sofrimento lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nessa situação até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para resgatá-los através de existências aproveitáveis. Ou seja, às vezes a gente ainda numa evolução diminuta, né, moral, podemos pensar, eu posso aproveitar essa encarnação e sorver, né, aqueles eflúvios que vêm daquele vício específico que eu tenho. Podemos fazer isso de forma consciente, inclusive. Mas ele diz que só faz isso aquele espírito que realmente não está muito afinizado com a evolução. Por quê? Porque isso só trará sofrimento. A cada encarnação que nos perdemos nos mesmos vícios, nas mesmas coisas, vão ficando mais difíceis as próximas provas. Né? Então, se na primeira você tem um auxílio XYZ, na segunda vai ficando mais difícil, na terceira vai ficando mais difícil, na quarta mais difícil. Então, assim, vamos sofrer por mais tempo. Então, diz aqui que Deus pode nos permitir chegarmos ao que nós denominamos aqui na Terra fundo do poço. Chegar no fundo do poço para perceber que daqui não tem mais para baixo, né? E aí se conscientizar e efetivamente fazer um trabalho proveitoso na encarnação. E por último, 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas de menor sofrimento? Não seria óbvio que se eu dissesse para você, olha, você quer ir daqui para o Rio de Janeiro, de avião, primeira classe, ou quer ir a pé daqui até lá? Naturalmente você diria, de avião, primeira classe. Seria rápido, agradável, né? Seguro, do que você ir a pé daqui para o Rio de Janeiro, né? Além de longe, intempéries, estradas variadas, perigo de assalto, perigo de atropelamento, quer dizer, teria mil coisas, né? Então seria óbvio que o espírito sempre escolhesse uma prova que fosse mais fácil, digamos assim, mais agradável de ser feita. E aí respondem os espíritos: para quem está encarnado, sim, para o espírito, não. Quando o espírito está liberto do corpo físico, a ilusão cessa e ele pensa de outro modo. Não é? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que às vezes não, né? A gente sempre pensa com aquilo que a gente possui hoje, com os conhecimentos que nós temos hoje, no meio no qual vivemos e agimos, né? Então, naturalmente você pensaria, poxa, eu vou pedir uma prova da pobreza extrema, vou passar dificuldade de todas as ordens, né? Naturalmente, isso é muito, vamos dizer assim, uma pena, né, muito forte para nós pensando enquanto encarnado. Mas enquanto desencarnado, se bem aproveitada uma prova como essa, o espírito termina como completista. Lembro eu de um livro que eu li há muito tempo, não saberia precisar qual, mas a história me chamou muita atenção, a visão era uma mulher comentando com outro, um livro espírita, né? Uma mulher comentando com outro, falando assim, passando um homem, carregando esses homens que muitas vezes encontramos na rua, carregando verdadeiras carroças com entulho ou mesmo com material para reciclar, como uma forma de vida. Vocês já devem ter visto isso, aqui em São Paulo tem bastante. E aí então este senhor, que ele já tem mais idade, né? Então ele está assim nas últimas da encarnação, carregando aquele peso assim, com a vida praticamente já se esvaindo dele. E aí então essas duas senhoras, observando aquela imagem, né, comentam uma com a outra: nossa, coitado, teve uma vida tão difícil e aí está para morrer sozinho na rua carregando essa charrete. Essa era a visão dos encarnados, né, com uma pena, uma comiseração pela situação dele. A visão dos desencarnados era uma luz fortíssima, brilhante, pois ele havia colocado para ele uma prova muito difícil e havia vencido com louvor. Saía daquela encarnação diferente, pronto para um grande período de felicidade. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!